Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia do Senhor, e a igreja nos convida a celebrar São Pedro e São Paulo. Esta festividade, no calendário antigo, era lembrada no dia 29 de junho. Porém, como a igreja quer que possamos celebrar em comunidade esta grande festa, ela transfere esta festa para o próximo domingo. Então, como dia 29 foi agora durante essa semana que se passou, então hoje, domingo, celebramos esta grande festividade de São Pedro e São Paulo. São Pedro, apóstolo do Senhor. São Paulo tornou-se apóstolo. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco também nesse dia. Então, quero que você pegue também a sua Bíblia e nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Primeiramente, você poderia me perguntar, sim, se nós estamos falando da festa de São Pedro e São Paulo, por que aqui no texto do Evangelho não fala de São Paulo, apenas de Pedro? E aí nós precisamos entender algo interessante. Pedro foi um dos discípulos do Senhor, escolhido por Jesus. Paulo tornou-se, porque depois da ressurreição de Jesus, Paulo, até então chamado Saulo, era um perseguidor de cristãos. Ele era um líder e também matava cristãos, era um perseguidor. E aí você lembra, aquele caminho de Damasco, ele cai por terra, perde a visão e aí faz esse encontro com Jesus. Quem és tu? E o Senhor responde: Eu sou aquele que tu persegues. Através desses dois personagens nós aprendemos muitas coisas. Porque Jesus, ele não se cansa de convidar. Você poderia dizer assim, sim, mas depois da ressurreição, quando Jesus retorna para o céu, aí acabou os chamados. Pelo contrário, os chamados continuam e de uma forma cada vez maior. Assim como eu sou chamado, você também é chamado, cada um com a sua vocação, mas nós temos uma missão de evangelizar. Assim como eu evangelizo através desses vídeos, através das postagens que nós fazemos, você também, toda vez que você compartilha, você curte, você convida alguém para rezar, você também está fazendo o seu papel de evangelizador. Evangelizar é aproximar as pessoas de Jesus. E é isso que nós precisamos nos dar conta, na nossa vocação específica. Pedro é esse homem, esse líder, e ele se chamava antes Simão. O que quer dizer Simão? Simão é esse flexível, vai para um lado, vai para o outro. E aí depois Jesus diz assim: Feliz és tu, Simão, embora flexível, porque não foi um homem que te revelou essa fé que você traz no seu coração, mas o Pai que está nos céus. E é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Feliz és tu,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, o Pai que está no céu. Então agora de flexível você vai se tornar pedra, por isso o seu nome Pedro. E agora ele torna-se esta base, torna-se esse ponto de apoio. Por isso nós também somos convidados a rezar pelo nosso Papa, que também é esse nosso ponto de apoio, um ponto de referência para que nós possamos também continuar construindo a Igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo tornou-se apóstolo, né? Paulo é esse grande missionário da nossa igreja. É esse homem que conhecia os caminhos e também conhecia aqueles que eram perseguidores de cristãos. Então ele, sendo amigo deles, ele se infiltra no meio desses perseguidores e começa a evangelizar a partir de dentro. E aí ele vai escrevendo as suas cartas de orientação, ele vai orientando as comunidades para que eles possam buscar a conversão, assim como ele também alcançou a graça da conversão. Por isso nós somos convidados a rezar neste dia para que esses apóstolos, São Pedro e São Paulo, Pedro, esse homem responsável, esse homem que mesmo vivendo as suas dificuldades, muitas vezes na vivência da fé, mas foi esse dirigente de uma comunidade. Nós precisamos também ser essas pessoas que tomam a frente. Muitas vezes se equivocando nas respostas, mas continuar à frente, ir tentando, ir crescendo sempre para receber as bênçãos de Deus. Sermos como Pedro, mas também sermos como Paulo, evangelizadores incansáveis, superando as nossas fragilidades humanas, assim como Paulo, com o seu barquinho, ia de região em região. Se você quiser saber um pouquinho mais, procure aí no Google as visitas missionárias de Paulo. E aí você vai ver todo o trajeto que ele fez. Hoje nós temos a facilidade da internet, do deslocamento por avião até as autoestradas que são muito mais rápidas. Ele com seu barquinho ia de região em região para evangelizar os povos. Que essas duas colunas da nossa igreja, Pedro e Paulo, possam também ser fonte inspiradora para todos nós que buscamos um crescimento na fé. Por isso reza comigo. Meu Senhor e meu Deus, hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Assim como Pedro, muitas vezes nós somos muito flexíveis. Torna o nosso coração mais estável, para que nós possamos crer de fato e dedicar a nossa vida a Ti. Assim como São Paulo, esse homem que teve as suas falhas, torna-me, Senhor, um grande evangelizador. Obrigado, Senhor, por me visitar esse dia. Obrigado, Senhor, por estar visitando cada uma das casas que recebe o Evangelho. Dai força e coragem para que nós possamos evangelizar. Amém. Peçamos a bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado domingo, boa convivência com a sua família e até o próximo programa.